Fala pessoal, JP Castilhos aqui para mais um Sporteca to the Point. A gente está chegando no nosso 5º episódio e no episódio de hoje a gente vai conversar com o Edu Barros, ele que é head coach da base do Atlético Paranaense, um dos clubes mais inovadores do Brasil, sem sombra de dúvidas. Ele também é técnico da equipe de aspirantes do Atlético. Foi um papo super interessante, onde a gente teve uma visão um pouco mais técnica de como a inovação e a tecnologia podem ajudar os clubes a se diferenciarem. Beleza? A gente espera que vocês gostem e nos mandem feedback. Assinem o canal para quem está vendo no YouTube, ativem as notificações, dê o seu like, comentário e a gente se vê no próximo episódio. Seguinte, a gente sabe, e já é algo que a indústria fala muito há algum tempo, né, que o Atlético Paranaense é um dos clubes mais inovadores do país, né? Tem uma estrutura robusta de inteligência de mercado, análise de desempenho, até mesmo de inovação, né? É um dos primeiros clubes a ter uma área voltada a isso, se não o primeiro, né? E é uma coisa que já vem representando para o Atlético, inclusive resultados no campo, né, nos últimos anos. E a minha pergunta é, por que você acha que isso foi possível? Né? Qual o fator mais importante para que o ambiente político de um clube não matasse a inovação e a criatividade que vem dessas mentes brilhantes que tem dentro do Atlético? Né? Porque o que a gente vê muito acontecer no futebol é o ambiente político suprimir, né, essas células políticas mais antigas, esses anticorpos, né, que a gente fala, realmente atacarem essas pessoas e não deixar essa inovação, essa criatividade florescer. Então, queria entender por que no Atlético é diferente, por que vem dando certo. Bom, eu acho que há mais de 25 anos, o clube ele tem um posicionamento no mercado muito claro, marcado pela liderança do hoje presidente do clube, Mário Celso Petralha. E ele tem a capacidade, com a sua liderança, de ter as dimensões político, técnica e administrativa do clube muito alinhadas. E acho que todo o mercado conhece todo o investimento que o clube faz recorrentemente nas melhores práticas de gestão do futebol, tanto do ponto de vista organizacional como do ponto de vista técnico. E nesse contexto, tudo que o clube vai colhendo dentro de campo é fruto de decisões que elas partem inicialmente acertadas do nosso principal líder, mas que depois, em cada uma de suas respectivas áreas, vão tendo desdobramentos para que cada profissional e cada processo do clube tenha funcionamento para atingir os objetivos do clube. Então, eu acho que esse ambiente, né, que não existe, via de regra, em outros clubes do futebol brasileiro, talvez exista, mas não com a mesma força que existe no Atlético, né, de um alinhamento entre as dimensões político, técnica e administrativa, uma ciência muito clara dos caminhos que o clube precisa percorrer, cada um, claro, dentro de sua área, para atingir os objetivos que o clube tem, tanto esportivos como organizacionais. Legal. Bom, realmente, né, a gente vê que em outros clubes isso é uma coisa que é de certa forma suprimida, e eu acho que fica um aprendizado muito grande, né, do Atlético, principalmente quando a gente consegue mostrar, e o Atlético consegue mostrar os resultados em campo, né, que é algo que aparece para todo mundo. Infelizmente, a gente sabe que isso ainda é o mais valorizado, embora a gente saiba que a importância do todo ela é muito maior do que simplesmente a bola entrando, né? E bom, agora um pouco mais focado na tua atividade, Edu, qual para ti é um dos maiores desafios assim de fazer a gestão de categoria de base de um clube como o Atlético Paranaense, né? Claro que você já tem
inclusive no ano passado um resultado expressivo no profissional, mas eu acho que a sua atividade principal hoje ainda é a categoria de base, né? Me corrija se eu estiver errado e se for realmente esse o caminho me responde essa pergunta de qual é o maior desafio. Tá. Hoje o clube, ele talvez também, né, novamente, num movimento que respeita um dos ventos do clube, né, que é a inovação. Hoje o clube ele praticamente não tem distinção, né, entre gestão de futebol de base e gestão de futebol profissional. Nós temos processos que são relativos às categorias de base e processos relativos à nossa equipe principal, ao futebol profissional. E, obviamente, né, os objetivos dos dois são muito distintos. Né? Um profissional voltado quase que exclusivamente para resultados de campo, né, que precisa dar resultado no curtíssimo prazo, né, para atender a expectativa do nosso torcedor, né, para a gente brigar por títulos, para termos equipes extremamente competitivas, com jogadores com potencial de venda e que a gente possa sempre brigar pelas principais posições das competições que disputa e uma linha, né, de formação, né, de pessoas que podem se tornar jogadores de futebol profissional, que tem que ter perfil para, ao longo do tempo, abastecer essa equipe principal do Atlético Paranaense e o mercado como um todo. Então, o processo como um todo, ele é um só. Então, não faz sentido, né, como muitos clubes fazem, infelizmente, separar uma gestão de base de uma gestão profissional, que em algum ponto do processo eles precisam se encontrar. Né? E o que precisa é ter uma transição que seja muito eficiente. Né? E o Atlético, há alguns anos, tem se dedicado a fazer bem esse processo de transição. Então, já tem uma iniciativa do clube, talvez tenha sido o primeiro, não vou saber cravar, mas se não foi o primeiro, foi um dos primeiros a jogar o campeonato estadual com a sua equipe de aspirantes, né? Uma equipe basicamente sub-23, em alguns anos enxertada com um ou outro jogador, mas esse ano, por exemplo, ela foi a competição inteira, né, durante todo o primeiro turno do campeonato estadual, até a parada devido à pandemia, somente com jovens. E hoje eu estou em toda a cadeia de formação, hoje eu estou principalmente atuando aí, né, nessa transição base profissional. A função que eu exerço hoje no clube é de head coach das categorias de base, então eu sou treinador da equipe de aspirantes, treinador dos treinadores das categorias de base. Então, nós temos um head coach da iniciação, que é o Wilton Santana, que ele é o treinador dos treinadores da iniciação do clube, futsal e categorias menores. Eu, nessa posição que mencionei há pouco, e o professor Dorival como o head coach do clube como um todo, né? O treinador de todos os treinadores. Então, nessas funções que eu exerço, uma delas, nessa posição que eu exerço, né, uma das funções é catalisar esse processo de transição dos talentos que nós temos em toda a nossa cadeia de formação e daqueles que, ao longo do tempo, vão preenchendo a nossa equipe principal. E o principal desafio nesse contexto, na minha opinião, né, o desafio da formação como um todo, eles são diversos. Né? Então, eu posso relatar que a dificuldade que esses meninos têm de ficarem muito tempo longe da família, ainda muito jovens, deles, muitas vezes, terem que ser o responsável pela maior fonte de receita da família. Então, isso traz pressões muito precoces, a dificuldade de conciliar bons trabalhos e resultados
né, porque a gente sabe que a sustentabilidade, muitas vezes, ela depende de bons resultados de campo, e às vezes, em algum momento, nós temos que abrir mão de um resultado de campo, tomando decisões que vão nos prejudicar no curtíssimo prazo, mas vão nos beneficiar ao longo do tempo, né, no médio e longo prazo, que é onde importa, e esse jogador precisa ter sido bem formado, então viver boas experiências nesse contexto. Mas a principal, na função que eu estou hoje, é fazer ser um agente importante para esses meninos que estão em reta final do processo de formação, então ainda são muito jovens, têm idade de formação e já estão transitando na equipe principal, e eles não podem se confundir achando ou julgando que já estão prontos para jogar em altíssimo nível na equipe principal. E aí acham que já queimaram etapas, que não precisam de complementos pós-treino, que não precisam ouvir jogadores mais experientes, que não precisam ouvir os seus diferentes treinadores, que não precisam do suporte da equipe interdisciplinar que o clube oferece, como psicólogo, nutricionista, assistente social, etc. Então, acho que o principal desafio, na minha visão, é esse, é que nessa transição os meninos respeitem, os jovens jogadores respeitem a etapa do processo que eles estão vivendo. Legal. E bom, nessa linha, numa viagem recente que a gente fez para a França, acho que você deve ter acompanhado a viagem que a gente fez para a França com o FTX, que é o programa do Tega, em setembro passado, a gente esteve com o Juan, né, do Flamengo, e com o Eduardo Freeland, do Flamengo também. E a gente comentava muito, né, que esse realmente era um dos maiores desafios que eles tinham lá também, esse processo de transição, fazer o menino entender, né, de que a parte psicológica, a parte ter os objetivos bem traçados, bem alinhados, não atropelar as etapas, tudo isso era essencial para que ele tivesse uma carreira sustentável, né? Porque a gente sabe que, cara, se o atleta não tem, desde a base, um apoio 360 que possibilite ele enxergar que ele tem que jogar até os 39, 40 anos, se possível, porque depois disso a carreira dele acaba, a carreira é muito curta e ele acha que não é todo atleta que ganha o que o Neymar ganha, né? Realmente fazer ele entender isso é algo primordial, né, para que ele seja um atleta realmente de sucesso. De sucesso não significa ser exatamente o Neymar, né, mas ter uma carreira correta, ter uma carreira sustentável, uma carreira que possibilite ele cumprir todos os objetivos dele, ajudar a sua família e a quem ele queira ajudar, porque a gente sabe que a condição do atleta brasileiro normalmente é desfavorável em relação à média da população. Então, realmente, esse é um desafio que pega muito, né, Edu? Sem dúvida. Nós temos no próprio clube exemplos recentes de jovens que tiveram essa ascensão meteórica, como, por exemplo, o Kelvin, que ele chegou no clube no sub-17 de 2018. Então, ele chegou no meio da temporada de 2018 e pouco depois do meio da temporada de 2019, ele estava em campo, então, com 18 anos ainda, sendo titular da equipe principal em um dos jogos mais importantes da história do clube, que foi a final da Copa do Brasil. Então, imagine para o jovem lidar com tudo isso. A mudança que ele tem, né, não só esportiva, mas de vida. De acesso a recursos financeiros que ele não tinha, uma avalanche de entrevistas, muitos torcedores,
a demanda do jogo, né, a demanda psicológica de um jogo do juvenil não se compara ao jogo de futebol profissional, e a gente está lidando com um jovem em formação. Então, isso é, de fato, muito desafiador, e acredito que, como você bem mencionou, não se estende somente ao Atlético, mas a todos os clubes que se proponham a tentar aproveitar ao máximo a sua formação, qualificando o processo de transição. Perfeito. Bom, e ainda focando na base e nesse processo de transição, uma coisa que a gente observa muito hoje, né, falando um pouco mais de marketing e comunicação, é que o conteúdo, né, que o clube entrega para os seus torcedores, ele tem que ser cada vez mais interessante para que o torcedor engaje, e a partir desse engajamento possa ser criado mecanismos de monetização, né? Então, aqui na Europa a gente vê muito que clubes como o Real Madrid, como o Barcelona e tantos outros, eles também utilizam a base e a equipe de aspirantes para produzir muito conteúdo, para interagir com a equipe principal em conteúdos. E a minha pergunta é a seguinte: como que a gente pode aproveitar, como que os clubes podem aproveitar melhor a sua estrutura de categoria de base, né, para tornar ela um pouco mais, tornar mais atrativa e gerar mais engajamento para a sua base de torcedor, né? E, de certa forma, poder aproveitar também esse ativo que são os jovens para gerar engajamento com a torcida. Olha, essa é uma questão que eu nunca parei para pensar com profundidade. Ela é uma ótima pergunta, mas entendendo o movimento, né, do clube, o movimento dos próprios torcedores e daquilo que eu acompanho superficialmente, né, eu não tenho um estudo do nosso torcedor como a nossa área de inovação e de relacionamento com o sócio e com o torcedor tem. Claro. O que eu vou falar aqui talvez não sei se vai ser um dado concreto, mas talvez possa ser o clube, e também fazem o mesmo processo de abastecimento na equipe de aspirantes para depois servirem a equipe principal. E aí podemos falar recentemente do Renan Lodge, né, que foi vendido no meio da temporada passada para o Atlético de Madrid e chegou no clube, se eu não me engano, na categoria sub-13, né, lá no Trieste, né, que era um projeto parceiro de captação que o clube tinha, e aí fez toda a formação no clube. Talvez a minha opinião é de que os torcedores do clube, eles querem acompanhar quem serão os próximos jovens que vão ser revelados pelo clube. Então, acho que uma forma de gerar conteúdo para os torcedores é ter acompanhamentos constantes desses nossos jovens talentos. Então, talvez algo como um fique de olho. Na Europa, com certa frequência, saem listas de jogadores que podem ser as próximas revelações das principais ligas do futebol mundial, né? Então, saem os 50 melhores jovens de até 19 anos, até 21 anos. Talvez o clube possa fazer, não no sentido de colocar quem são os melhores, né, mas colocar quem que nós temos na nossa cadeia de formação, que os torcedores podem ficar de olho e acompanhar a evolução deles ao longo do processo. Acho que uma outra solução, e isso está ficando cada vez mais fácil, e acho que a tecnologia vai ajudar muito, são os jogos via streaming, né, que são jogos que hoje já são transmitidos nessa plataforma pela CBF, talvez pelo Maicujo, e possa, pela
TV Federação Paulista, eu sei que faz isso. Talvez a própria TV do clube, né, ser um canal oficial de transmissão dos jogos das nossas categorias de base. E ali alimentar conteúdos a respeito não só dos jogos, mas dos próprios jogadores. Perfeito. Acho que as duas reflexões são muito pertinentes e, inclusive, elas acontecem aqui na Europa, então é um sinal de que elas realmente fazem sentido, né? Enfim, existem várias estratégias interessantes que acontecem por aqui, e a La Liga trabalha muito bem isso, né? A La Liga TV, ela passa praticamente todos os jogos de base, desde um sub-13 até antes do profissional, na sua plataforma OTT, né? E, enfim, esse é um caminho que eu vejo também como viável para que os clubes brasileiros consigam realmente criar conteúdo e engajamento através da sua categoria de base. E só fazendo um comentário sobre uma das afirmações que mais foram votadas como um dos principais desafios da nossa indústria lá no nosso estudo, foi que a falta de estratégia, né, de médio e longo prazo nas entidades esportivas brasileiras são um dos principais problemas enfrentados na nossa indústria. Essa foi uma das top 5, se não me engano, e isso me remete àquilo que tu falou no início, né, que é um projeto que vem há 25 anos sendo implementado pelo Atlético Paranaense, né? E realmente, o clube, normalmente, ele é muito imediatista, né? E se aí for pegar um exemplo que não é de tanto tempo atrás, mas talvez pelo tamanho mais fácil de se conseguir, que é o Flamengo, né? É um trabalho de 6, 7 anos, né? Não foi da noite para o dia, né? Então, realmente, corrobora com aquilo que você comentou. Eu só queria trazer essa análise, porque ela realmente faz muito sentido nesse contexto que a gente está vivendo hoje. Perfeito, JP. E eu tive a oportunidade de acompanhar uma palestra do Eduardo Bandeira, na ocasião que ele era presidente do Flamengo. Eu não vou me lembrar exatamente o ano, talvez 2016 ou 17, não me recordo. Mas já faz pelo menos uns 4 anos. E todos os processos que precisavam ser feitos para que o Flamengo voltasse a ter sustentabilidade econômica estavam sendo feitos para que o clube pudesse se organizar para montar uma equipe nos moldes da que montou. Então, o título do Flamengo os títulos vieram em 2019. Mas, como você bem mencionou, há quantos anos o Flamengo não precisou se reorganizar para viver esse momento? E aí, uma questão que ressalta e valoriza ainda mais o trabalho do Atlético é que hoje a gente consegue competir em pés de igualdade com o Flamengo, com um projeto de futebol que ele é tão ambicioso quanto, mas em relação a poder econômico, ele é muito mais modesto. Então, o clube ele tem que ter uma eficiência em seus processos de gestão e processos técnicos que tem que ser muito superior ao dos demais clubes. Se você comparar a folha do Atlético com a folha de outros clubes do futebol brasileiro, talvez ali do G8, você vai ver que a eficiência do custo-ponto do Atlético nas últimas temporadas, ela tem sido muito positiva. Uma outra coisa que eu acho interessante a gente comentar é a seguinte, né? Aqui na Europa e alguns mercados que prezam o Big Data e análise de dados, né? Como algo já que faz parte da cultura do clube, a área de análise, né, seja de inteligência de mercado ou análise de desempenho, ela já é entendida de uma forma mais ampla, né?
por consequência disso, né, ela é constituída por pessoas que entendem tanto muito de futebol e dos dados aplicados ao futebol, quanto de pessoas que entendem puramente de análise de dados e de Big Data, né, que são pessoas que realmente trabalham somente com essa análise. Né? Qual é a sua visão sobre esse ponto? Né? Como o Atlético vem enxergando isso? E se você acha que no Brasil ainda a gente está longe de chegar num nível como esse? E se você concorda, né? Concordo. A utilização do Big Data para tomada de decisão é um caminho sem volta. Eu não sei te falar sobre em que ponto, né, dessa inovação os demais clubes do futebol brasileiro estão. Os movimentos que eu vejo no mercado, né, então, palestras em relação ao mercado do futebol brasileiro, né, palestras sobre o tema, um determinado profissional de um clube que exerce essa função de cientista de dados ou de analista de dados ou de um matemático. Eu não tenho acesso, então não sei se os clubes estão fazendo esse tipo de movimento. E o Atlético, mais uma vez, acredito que de forma inovadora, já dá seus ainda primeiros passos em relação à implantação dessa área no clube. Então, hoje o clube tem um cientista de dados, o Oliver Seitz. Ele tem bastante know-how do que acontece em relação a essa área no mercado do futebol europeu e tem trazido essa inteligência para o nosso clube, respeitando, né, a dinâmica, o funcionamento e a cultura do futebol brasileiro. Então, nós ainda não chegamos ao ponto de contratar um Salah, por exemplo, via uma indicação de uma análise de dados em larga escala, mas nós, digamos que nós estamos montando uma estrutura que vai ficar robusta, né? E aí nós estamos falando da tecnologia permeando todos os processos do clube. Então, colocar inteligência artificial para rodar nas análises de jogo e de jogadores, e o clube está se organizando para que, num futuro breve, né, talvez aí no máximo 5 anos, a gente esteja muito estruturado tecnologicamente com inteligência produzida pelo nosso próprio clube. Hoje, o clube já utiliza as principais tecnologias que estão a serviço do futebol, né? Por exemplo, a Opta, por exemplo, a Scout, por exemplo, a Sports Code. Nós temos uma empresa de analytics que nos informa dados qualitativos e quantitativos sobre a nossa equipe e sobre os nossos jogadores, que é a King Analytics, é uma empresa equatoriana. Então, a gente tem muita ciência assim, da importância dessa área para tratar esses dados em larga escala e nos permitir tomarmos decisões mais assertivas, e estamos num processo de melhoria contínua de implantação e funcionamento dessa área. Hoje o principal nome para o futebol, né, da implantação os principais nomes no clube são o Oliver e o Fabrício. O Fabrício como coordenador da área de análise de desempenho e o Oliver como coordenador de Sports Data Science. E o Oliver não vem do futebol? Ou ele vem do futebol? O Oliver vem do futebol, mas não da área técnica. Ele sempre foi da gestão, marketing esportivo. Ele tem, eu acho que, uma formação em administração. E tem uma formação grande na Europa,
tanto profissional como acadêmica. Legal. E ele veio contratado justamente para trazer o Analytics para o futebol. Esse é o contexto da chegada do Oliver no clube. Então, nós temos um universo de 50 mil jogadores. Não dá para a gente assistir 50 mil jogadores, mas a gente pode ter perguntas certas, né, feitas por programas que nos mostram caminhos de jogadores que a gente pode se aprofundar e, bom, tem um mercado aí para ser explorado. Né? Tem toda a questão do traqueamento que está avançando. Né? Nós sabemos, o clube tinha uma visita agendada a um clube europeu para conhecer o mecanismo de traqueamento deles, de filmagem, rastreamento, que já geram dados de treino em tempo real, economizando muito trabalho operacional de analistas, por exemplo, tem que ficar lá filmando com a câmera. Você já automatiza esse processo e vai usar o analista para produzir conteúdo de fato, né? E não perder tempo dele para ele filmar. E aí nós tivemos que suspender algumas atividades por conta da pandemia. Beleza. Bom, vamos lá. Entrando nesse assunto de tecnologia e área técnica, assim, a gente sabe que, e na pesquisa que a gente fez ficou muito claro isso, né? Porque a gente fez mais de 60% dos nossos entrevistados eram pessoas profissionais de federação ou de clube, e a gente entendeu que nessa pesquisa a área técnica e de jogo em si, ela é um pouco mais avançada em relação às outras em termos de investimento em tecnologia e inovação, né? E a minha questão você acha que ainda tem espaço para evoluir ainda mais, né? E onde você entende que tem essa lacuna, né? E que ela pode ser preenchida por inovação e tecnologia? Para mim tem espaço, com certeza. Olhando para a sociedade como um todo, e ver o nível hoje de... Eu vou usar a palavra dependência, mas não no sentido pejorativo, né? Mas no sentido de o tanto que cada pessoa hoje fica envolvida com o seu próprio aparelho celular. Eu acho que os clubes ainda não conseguiram atingir os jogadores entregando aplicativos ou ferramentas ou tecnologias que gerem um engajamento desse jogador, desse ativo do clube, com as tarefas que ele tem como um todo no clube. Digo isso talvez não para um cenário de futebol profissional, que é um outro contexto, mas para numa equipe de formação, num clube que tenha equipes de formação, por exemplo, que envolva aí cerca de 150, 200 jovens, né? E esses jovens eles podem ter quase que a carreira deles na palma da mão. Então ele pode acessar no próprio celular as tarefas que ele tem na semana, se ele tem algum exercício técnico que ele precisa cumprir, o highlights dele no jogo, o vídeo dele em comparação a um vídeo do jogador da mesma posição na equipe principal, ou um vídeo de um jogador top 5 do futebol mundial, a que distância que ele está desse jogador, um comparativo dele com jogadores da mesma posição no clube. Então, assim, existem algumas estratégias, digamos assim, que podem ser feitas pelo clube para que esse jogador se engaje com a carreira dele, utilizando hoje uma tecnologia que o menino vai ficar o jovem vai ficar com o celular 4, 5 horas por dia. Então, se chegar um conteúdo do clube ali, acho que pode ter um envolvimento positivo. Então, isso é uma questão que eu até já
comentei com o Tega, sei que ele está investigando um pouco isso e o que ele pode oferecer como solução, o que ele já pensou e a equipe dele a respeito disso. E tenho convicção que é um universo quase que inexplorado, pelo menos no universo dos profissionais que eu converso, que eu lido cotidianamente, profissionalmente. Além disso, tudo que eu falei em sua pergunta anterior, em relação ao clube ainda está encontrando, dando os primeiros passos da implantação dessa tecnologia. Então, nós ainda não temos esse rastreamento dentro do clube. Então, nós não sabemos se nós vamos criar isso aqui ou se nós vamos já trazer a inteligência de alguma startup, por exemplo, para cá e contratar esse serviço e a partir desse rastreamento a gente começar a encontrar padrões em nossas diferentes categorias. Isso não vai ser aplicado somente à nossa equipe principal. Então, tem um universo que a gente ainda conhece pouco. Então, tem margem para crescimento, sem dúvida. Legal. E, bom, você já respondeu minha próxima pergunta, que era se você pudesse criar uma tecnologia, né, para resolver algum dos teus maiores problemas ou dos desafios internamente, qual seria? Você já respondeu. Essa é uma, mas eu tenho mais uma também. Tá? Por favor. Eu não sei se eu criar uma tecnologia, mas entendendo... A pergunta seria, se num piscar de olhos, se num clicar de dedo, se seja salar de dedo, se você pudesse criar uma tecnologia que resolvesse algum problema, qual seria? Meu principal problema, digamos assim, quando eu vejo um jogo, encarando ele como um sistema complexo, eu vejo um sistema contra o outro em oposição o tempo inteiro, e esse sistema nosso, e o do adversário, ele teria que gerar um coeficiente ou um índice de vulnerabilidade ou de coesão. Ou seja, quais são as circunstâncias detectadas por uma análise de dados em larga escala? Então, quais são as circunstâncias do jogo em que esse meu sistema ficou mais coeso em oposição ao outro sistema e que ele ficou mais vulnerável? Então, por exemplo, eu tenho isso do ponto de vista qualitativo. Eu vi aqui que o meu lateral esquerdo ficou longe dos zagueiros do lado esquerdo e entrou um passe entre esses dois jogadores, o adversário explorou esse espaço e usou as costas do meu lateral para fazer um cruzamento. Então, eu tenho isso qualitativamente. Agora, será que a análise de larga escala esconde informações que o olho humano não percebeu? Sim. Então, é essa uma pergunta que eu gostaria que o rastreamento, que o traqueamento pudesse resolver. Então, olha, quando o seu sistema fica nessa configuração, ele está muito coeso. E aí, eu ter a capacidade de reproduzir essa configuração, eu como treinador, ou os treinadores em si, reproduzirem essa configuração sistematicamente, para o sistema ficar mais coeso. E quando o sistema não fica coeso, quando ele está vulnerável, quais são os indicadores de vulnerabilidade? Então, seria algo assim que eu gostaria de encontrar. Legal. Pô, é uma provocação e tanto. Bom, seguindo aqui, e na verdade fazendo até um comentário sobre a tecnologia que você mencionou anteriormente, eu havia provocado Juan e Frila há um tempo atrás, e mais alguns amigos de base, sobre essa seguinte questão. A gente tem um corpo muito grande de jovens
dentro dos clubes, né? Dentro dessa categoria de base dos clubes. E, logicamente, nem todos se tornam jogadores de futebol, né? Nem todos darão certo por N motivos, e nem sempre é culpa do clube, nem sempre é culpa do atleta, enfim. O que a gente poderia oferecer dentro dos clubes também, preparando esses jovens que não vão se tornar jogadores de futebol, preparando esses caras para voltar para a sociedade, né, para voltar para o mercado com essa frustração enorme na bagagem, né? Então, a provocação que eu faço é no sentido de que será que esse atleta ele não poderia ter aulas e ter um conhecimento mais aprofundado sobre como funcionam as engrenagens do clube, como funciona a área de marketing do clube, a área técnica do clube, a área de gestão, financeira, etc. E ter um overview, ter uma visão 360 para que, numa eventualidade de que a carreira dele não vá para frente, ele entenda que existem mais possibilidades no futebol do que somente ser um jogador de futebol e de que somente ir para a área técnica, que é o que normalmente acaba acontecendo, né? A gente vê muito por ex-jogador, né? O ex-jogador, quando ele sai, quando ele acaba a carreira, ou ele vira técnico, ou ele vira gestor, raras exceções que dão realmente certo, ou ele vira diretor de futebol, ou está mais ligado ao futebol, porque é difícil, né, depois de tanto tempo, tu acostumar a não ter aquele cheiro da grama, né? Então, nessa tecnologia que você mencionou anteriormente, também há espaço para um ambiente de aprendizagem de mais elementos do clube, né? De gamificação, enfim, várias estratégias que podem fazer aquele atleta crescer não só como atleta, mas como ser humano, né? E que, para numa eventualidade, ele não volte para a sociedade frustrado e seja uma pessoa que não consiga gerar valor, né? E que não tenha sucesso por algum motivo que seja essa frustração. Então, essa é uma reflexão também que é interessante, que eu venho provocando constantemente esses amigos que trabalham também dentro dos clubes. E se você acha válido isso, né? Acho muito válido. Eu só faria um ajuste no seu discurso, se você me permitir. Claro. Do seguinte modo, por mais que a gente tenha uma ideia dessa estatística, que é o menor percentual dos jogadores que chegam no clube que vão se tornar jogadores de futebol de alto nível, e isso acontece porque a trajetória, ela por si só, ela é uma trajetória de afunilamento. Claro. Então, tem muito mais praticantes na base da pirâmide do que no topo da pirâmide. E aí a gente aqui poderia entrar em algumas estratégias, né, considerando o tamanho do país, para a gente aumentar um pouco o topo da pirâmide, né? Talvez ter um processo de transição melhor pensado já pela instituição que rege o futebol brasileiro, talvez isso qualificaria. Ter equipes com melhores calendários, equipes mais sólidas financeiramente, talvez isso aumentaria o topo, mas não deixaria de existir um afunilamento. E por mais que a gente tenha consciência disso, eu acho que o discurso pro jogador, ele nunca pode ser no sentido de que a gente vai oferecer experiências e ambientes de aprendizagem para esses jogadores, para caso eles não se tornem jogadores. A narrativa tem que ser outra. Inclusive, não entendi, desculpa. A narrativa teria que ser outra. A narrativa é outra. É que, inclusive, se a gente acredita que uma pessoa melhor formada se torna um melhor jogador, o discurso é de reforço, inclusive, desse tipo de benefício que esse ambiente mais
emancipado, né, mais autônomo, mais libertador, vai proporcionar para os jogadores? É para você viver melhor, né? E viver melhor, não só a sua carreira de atleta, né? Então, porque eu acredito, né, que se os jogadores tiverem consciência de todo o entorno do funcionamento do clube, de diferentes áreas, de diferentes processos, de como é difícil ele chegar onde ele chegou, com quantas pessoas ele concorreu para estar numa vaga dentro do clube, o que faz um analista do clube, o que faz um gerente de alguma área do clube. Se ele começar a ter essa visão do todo, acho que ele vai ver mais sentido para outras tarefas dele do dia a dia, tarefas mais esportivas. E falando especificamente do Atlético, hoje o Atlético ele tem, você citou algumas vezes a expressão do um olhar 360, um jogador ter um suporte 360. Né? Hoje o clube ele tem uma estratégia para os próximos anos muito bem definida. Dentro dessa estratégia existem o que a gente chama de jogos a vencer, que são jogos que são escolhas que o clube vai fazer, né, no futebol nos próximos anos, que são determinantes para a gente atingir os objetivos que o clube tem posto. E uma delas, um desses jogos a vencer, é a jornada do atleta. E esse jogo a vencer ele é composto por diferentes iniciativas estratégicas. E uma dessas iniciativas estratégicas é justamente o Atleta 360, que é tudo aquilo que a gente vai oferecer de suporte para o atleta de todas as áreas interdisciplinares, para que o atleta não seja visto somente como aquele cavalo de corrida que vai para o campo, treina, corre, chuta a bola, volta, descansa, vai para a aula para cumprir a obrigação do colégio, volta para casa e repete esse ciclo. Então, a gente quer criar inúmeras iniciativas, e aí a gente tem não só uma equipe técnica, né, mas uma equipe interdisciplinar muito competente, né, uma equipe de desenvolvimento humano, né, e aí pensando no viés educacional, no viés social e no viés emocional, para dar suporte para esse menino se desenvolver plenamente. E aí, dentre essas iniciativas, está pensado um movimento de integração do jogador em diferentes áreas do clube. Isso está... Que legal. Que legal. Putz, fico muito feliz de ouvir isso. Acho sensacional, de verdade. E, bom, a gente tem ideia que é realmente complexo e desafiador fazer uma gestão de vários jovens atletas, né? Como você bem mencionou, eles passam o dia inteiro no celular, se deixar, né? Existem vários outros interesses paralelos que podem colidir, né, com o objetivo final, que é ser um atleta de sucesso, né? E nesse contexto onde grande parte deles, né, desses atletas, eles estão 100% conectados, têm acesso a todo tipo de informação. Como é fazer essa gestão desses jovens atletas? Bom, você pergunta do ponto de vista do treinador ou do ponto de vista do clube como um todo? Você entende a minha pergunta ou não? Você entende as nuances? Entendo. E eu quero saber mais do dia a dia. Então, de repente, com o treinador, a gente consiga entender um pouco mais de realmente onde é que aperta, quais são
os principais desafios ali no detalhe, e eventualmente a gente possa, tudo que a gente vem falando, Edu, a gente quer entender cada vez mais a fundo quais são os principais problemas e dores e desafios para que a gente possa, de alguma forma, num futuro, encontrar soluções em conjunto para esses problemas. Então, sempre que a gente puder explorar mais no detalhe e de quem está realmente com o moleque ali no dia a dia e que, de repente, tem uma informação um pouco mais privilegiada, pode ser mais enriquecedor para o que a gente venha construir no futuro, né? Então, de repente o treinador, entendo que o clube também esteja no dia a dia, né? Porque afinal ele está ali no ambiente do clube, mas o treinador talvez ele tenha uma visão até um pouco mais, uma lupa um pouco mais em cima disso. Aí você me corrige se estiver errado, e se for o contrário, se for a visão do clube geral, que tem mais informações, por favor. Não, eu acredito que você está correto. Na minha opinião, é o treinador que tem essa lupa mais evidente. Acho que por 2 motivos. O primeiro é o fato dele realmente estar no dia a dia, né? Enquanto toda a equipe de apoio interdisciplinar, né, e todas as outras áreas do clube, ela vai cruzar mais esporadicamente com os jovens. Então, por exemplo, o jovem não vai no nutricionista toda semana, né? Claro. O jovem vai pontualmente no nutricionista. O jovem não vai na aula de inglês todos os dias. O jovem vai no inglês 2 vezes por semana. E assim sucessivamente, o treinador, pelo menos 6 vezes da semana, né, ou pelo menos 5, né, se a gente colocar aí 2 dias de folga, né, geralmente numa rotina normal, geralmente é um só, né? Jogo, folga, e todos os outros dias tem um tipo de atividade. O treinador está rotineiramente, né, cotidianamente com esses meninos. E é missão deles, né, e hoje a gente tem batido muito nessa tecla, é missão de todos os treinadores conhecerem a fundo o ser humano que eles têm à disposição, que eles trabalham. Então, acho que o principal desafio dos treinadores, né, dessa gestão, em qualquer categoria, o principal desafio é conhecer bem a pessoa. Então, de onde vem, que problema teve, quais as expectativas, qual a visão de mundo, quais os medos, quais as frustrações, em que acredita, como que entende o jogo, qual que é a identificação desse menino com o grupo, qual que é o envolvimento do menino na carreira de atleta. Então, assim, tem uma série de pormenores que o treinador, ao meu ver, precisa investigar sobre cada jogador. Sim. E isso não é fácil fazer, né? Porque é você, como líder do processo, identificar 25 vidas, 30 vidas, né? Então, muitas vezes nós temos as nossas próprias questões, as nossas próprias limitações, angústias, desafios, crenças, né, virtudes, defeitos. Os jogadores também têm as deles. Então, acho que o principal desafio é o treinador mergulhar aí. Porque quando ele mergulha aí, ele depois pode conhecer melhor, né, sobre como esse menino vai aprender o futebol, né, como que ele vai absorver os conteúdos do futebol. Então, acho que o problema tá aí. Beleza. Bom, e esse aplicativo, essa tecnologia, essa inovação, se desenvolvida, pode facilitar ainda mais o treinador ter essa informação diretamente com o atleta, né? Ter um canal de comunicação direto com o atleta sem ser o WhatsApp. Perfeito. Porque ali você vai falar sobre um vídeo, você vai falar sobre um outro assunto, né, mais pessoal. O menino vai... Imagina eu, como treinador, assumo uma equipe sub-17.
que subiram da equipe sub-15 18 jogadores que já estavam no sub-15 e foram promovidos para o sub-17 do ano seguinte. E ali eu já conheço um pouco os meninos do sub-15, porque eu trabalhava no clube e os acompanhava, mas eu não conhecia a vida deles. Conhecia um pedaço deles quando eu via eles em atividade, eles jogando. Mas, de repente, eu estou no comando desses meninos, né, como líder técnico desse processo, e se eu pudesse ter uma ressonância, um histórico desses meninos, né, com um histórico interdisciplinar, né, do que esse menino já fez, o que ele não fez na escola, na família, que tipo de problema que tem, como joga, os pontos fortes, os pontos fracos. Então, essas são informações que elas tendem a ir se perdendo nos clubes. Né? E se o clube acredita naquele menino que está ali na base, vislumbrando ele, né, no futuro, né, como um ativo do clube, esse tipo de informação não poderia se perder. Né? Porque daqui a pouco, o que vai acontecer? O treinador vai levar 3, 4 meses para chegar a conclusões que já haviam sido chegadas 4 meses atrás. Claro. Sendo que, quando ele assumiu o projeto, ele já poderia assumir atacando essas questões. Porque ele já sabe, porque eles já fazem parte do histórico do jogador. E usar e responsabilizar o próprio jogador pela jornada dele. Né? Olha, essa jornada, eu estou aqui como um guia para você. Mas quem tem que construir é você. O que você vai colocar aqui na sua jornada? Né? Que livro você vai ler? Né? Como que você vai jogar o jogo? Né? Em quem que você vai se inspirar? Então, são tudo são opções, né, que podem ser desenvolvidas aí para esse principal desafio, né, que você colocou, que para mim é acessar cada indivíduo. Legal. Legal demais. Bom, e aí nesse contexto, e já encaminhando para o final aqui a penúltima pergunta, a gente sabe que existem muitas variáveis, né, que possuem influência na formação de um atleta. E uma das que mais me chama a atenção, pessoalmente, porque eu realmente gosto de entender o comportamento humano, e foi algo que nos últimos anos eu fiz muito para mim, pessoalmente, e acho que é algo fundamental para que as relações possam se construir de maneira sustentável e as pessoas consigam atingir seus objetivos de maneira mais fácil, né? É o aspecto emocional e psicológico. Né? E como é que você enxerga que isso deve ser trabalhado nesses jovens, nesse contexto, principalmente digital que a gente se encontra hoje? A gente já falou um pouco disso, mas focando um pouco mais nesse conceito de conhecimento emocional e psicológico, como é que você vê isso? Eu acredito que tem que ter, numa equipe interdisciplinar de trabalho, tem que ter especialistas do comportamento humano nessa equipe. Porque eles vão não só capacitar os líderes do processo, né, não só as comissões técnicas, para talvez mostrar caminhos que os treinadores não estão enxergando, e aí os especialistas do comportamento humano usarem a expertise e o know-how para, como eu disse, mostrar essas nuances do que o comportamento humano possui, e os jogadores de futebol, né, o ser humano de maneira geral, eles são muito diferentes entre si. Então, você... num comportamento da equipe, você tem um espectro de comportamento humano muito variado. Você tem o corajoso, você tem o preguiçoso, você tem o rebelde, você tem o acomodado, você tem o que é altruísta, o solidário.
você tem o que é um pouco cada coisa. Então, tem muita variação e alguém que domina o comportamento humano, ele vai ter mais estratégias para auxiliar um treinador nesse processo. Hoje, essa não é uma visão fechada, tá? Mas hoje o que eu vejo como melhor formato para atingir os jogadores é que as atividades que envolvam questões coletivas, elas precisam estar entregues ao treinador. Porque o que eu já vi muitas vezes, precisa ter psicólogo nas categorias de base. E aí, o psicólogo traz uma questão, né, comportamental, social, moral, que seja para discutir como um valor que tenha relevância para a equipe, ou para o trabalho, ou para um contexto da competição. E o treinador, ele entrega o trabalho para a psicóloga. E aí o treinador fala assim, olha, agora vocês vão lá na psicologia. Então, ó, de quarta-feira, a gente acaba o treino mais cedo, aí os jogadores já ficam pé da vida. Não, mas ó, das 4 às 5 vocês precisam ir lá na psicóloga. E aí os jogadores vão lá para a psicóloga ou para o psicólogo e o treinador e a comissão técnica saem de cena. E aí o que os jogadores pensam? Ah, isso aqui agora é uma atividade com a psicóloga, não tem importância. E a psicóloga, ela não está todo dia com os jogadores. Então, a influência dela e a representatividade da liderança dela é muito menor em relação ao líder do processo. Que, no meu entendimento, numa atividade dessa, ele teria que estar lá presente. Talvez com o psicólogo liderando uma determinada atividade, mas com o treinador efetivo no processo. Senão vira uma ação isolada, desconectada, que os jogadores não veem sentido. E, além disso, usar muito as abordagens individuais, justamente pelo motivo que eu apontei do espectro do comportamento humano. E os jogadores em atividade, né, quando eles estão jogando, cada um vai manifestar de uma forma diferente do outro. Então, uma linha de raciocínio, uma construção de um comportamento com um jogador, ele não necessariamente vai se aplicar para outro. Então, às vezes, você falar de raça, de vontade, né, de profissionalismo, de dedicação para um menino, não tenha tanta significância, porque ele já tem isso. Então, você colocar todo mundo no mesmo pacote e falar o mesmo discurso, pode ser que você minimize o resultado. Ao passo que, se você individualiza a atenção, é mais trabalhoso, é mais difícil, mas eu acho que você pode ser mais assertivo. Legal. Bom, na verdade, você respondeu as duas perguntas nessa resposta, e eu tô, cara, super satisfeito. Então, assim, a gente pode encerrar por aqui. Queria te agradecer de novo. Foi legal demais. Papo fácil contigo. Tega me alertou e realmente se confirmou. Cara, muito obrigado.